Palavras para o seu coração. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, do coração de Deus para o seu coração. E hoje é uma palavra muito, muito forte. Eu quero que você ouça até o final, porque você tem o poder de matar ou de trazer a vida para alguém. Através deste ensinamento do dia de hoje, através desta palavra, o Senhor quer dizer para mim e para você: o poder da vida ou da morte está nas tuas mãos, está na tua língua. A palavra para nós nesse dia está no capítulo 8 de João, no versículo 7, diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Olha que o Senhor está nos exortando a respeito do pecado. Como você tem lidado com o pecado dos outros, com o pecado dos seus irmãos? Como você tem lidado com o pecado de adultério que às vezes chegou até a sua casa? Seu marido, a sua esposa foi embora de casa, abandonou o lar, entrou ali o pecado do orgulho, o pecado do abandono, o pecado realmente do adultério entrou na sua casa. E como você tem lidado com isso? Como você tem olhado para essa situação? Você tem sido o primeiro a atirar pedras nesta pessoa? Às vezes você não sabe como lidar e você começa a julgar, a criticar. Eu quero que você se atente. Quando Jesus vai ali naquela mulher e ela é pega em adultério, o que Jesus faz? O que Jesus fala? Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, alguém te condenou? Ninguém te condenou, nem eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Como nós temos lidado com o pecado do outro? Nós somos como aquelas pessoas que ali estavam querendo atirar pedras, querendo já o julgamento, querendo a condenação daquelas pessoas? Ou nós somos como Cristo? Porque a nossa missão neste mundo é sermos a imagem e semelhança de Cristo, sermos Cristos para os irmãos. Nós olhamos para aquele irmão que caiu, que pecou, o seu marido que está preso no adultério, a sua esposa que abandonou o lar, ou às vezes um irmão que está na drogadição, está na rua, às vezes aquele irmão da igreja que estava caminhando, estava ali tudo certo e ele peca, ele cai. Nós somos como Cristo? Olhamos para aquele irmão com um olhar de amor, de misericórdia, estendemos as mãos e dizemos: não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te ajudar a não mais pecar, a não mais cair, porque essa é a ordem do Senhor. Vai e não peques mais. Mas o amor que Jesus demonstra para aquele pecador constrange o coração daquela mulher. Faz com que aquela mulher ame tanto a Jesus. A misericórdia alcançou de tal forma o coração daquela mulher que ela seria incapaz de pecar novamente, porque ela jamais queria ferir o coração daquele que tanto a amou. Sabe qual que é o grande problema hoje, meus amados? Que muitas vezes, quando eu e você pecamos, quando eu e você caímos, ou quando outra pessoa cai, as pessoas são incapazes de olhar com amor e com misericórdia. Não é deixar o outro preso no pecado dela, não é ser conivente com o pecado, mas é um amor que constrange, é uma misericórdia tão grande que aquela outra pessoa já não quer mais pecar, porque ela foi alcançada de tanto amor, de tanta misericórdia, que ela seria incapaz de pecar para não machucar o coração dessas pessoas, o coração do próprio Deus. E aí, quando este irmão da igreja cai, nós somos como Jesus ou nós somos como aquelas pessoas que querem atirar pedras, que querem julgar, que afastam, começa a falar dessa pessoa lá dentro da igreja, entre as rodinhas, começa a apontar o dedo, sem falar aqueles que falam: eu sabia que não ia continuar, eu sabia, ele não presta mesmo. Sabe, as pessoas que lutam pelas restaurações das suas famílias, dos seus casamentos, como é triste olhar e ver esposas que apontam o dedo para os pecados dos seus maridos, criticando porque ele foi embora, porque ele abandonou os filhos, porque ele está preso no adultério com as amantes, ou até mesmo o marido, né, que julga a esposa e não olha para o seu próprio pecado. Não olha para aquilo que também entristece o coração de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa: o seu pecado de falar mal das pessoas, o seu pecado de julgar, o seu pecado de fofocar, o seu pecado, veja que Deus coloca juntinho com o pecado do seu marido, que às vezes está no adultério, por exemplo. A palavra está dizendo assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Esses muitas vezes são os pecados do seu cônjuge, que abandonou a casa, que foi embora. Mas olha que Deus coloca o seu pecado junto com o dele, porque Deus fala assim: inimizades. Sabe aquela picuinha que você tem? Às vezes no seu trabalho, às vezes na sua casa, com algum familiar que é um pouco mais difícil. Porfias, emulações, iras, pelejas. Sabe quando você fica irada? Eu tô sendo injustiçado. Meu marido disse que ia pegar meus filhos e não pegou. Meu marido não pagou a pensão no dia certo. E você fica irada. Seu pecado está aqui, minha amada. Seu pecado está aqui, meu amado. Pelejas, dissensões, heresias, invejas.
o seu pecado é colocado junto com o pecado do seu cônjuge. E por que você se acha no direito, então, de olhar e querer apedrejá-lo? Querer o julgamento, querer a justiça de Deus sobre ele. Essa palavra está lá em Gálatas, no capítulo 5. Confira lá, veja se o seu pecado não está lado ao lado com o pecado do seu cônjuge. Meus amados, essa palavra nesse dia de hoje é para que você possa acordar, é para que você possa ter um olhar atento sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus pecados, para que você seja capaz de olhar para o pecado do outro, seja quem for, e ter olhos de amor e de misericórdia. O Senhor não nos chamou para nos condenar, o Senhor nos exorta hoje para que nós possamos ter um arrependimento genuíno e verdadeiro e assim sermos capazes de olhar para o outro com amor, com misericórdia. O pecado do outro que você tem esparramado por aí. Você tem falado, envergonhado, gritado aos quatro cantos o pecado do seu pastor, do padre, do seu marido, da sua esposa. O que leva isso na mudança de vida do outro? Isso faz com que ele se arrependa? Ou simplesmente você o envergonha? Simplesmente você faz um escândalo público e nada aquilo muda na vida do outro? Preste atenção, quando Jesus vai ao encontro da mulher pecadora, Jesus já sabia que aquela mulher estaria ali e Jesus vai ao encontro, ele não vai ao encontro para envergonhá-la, ele não expõe o pecado dela simplesmente para humilhá-la, não, mas ele está ali, naquele momento, que aquele pecado é exposto, que aquele pecado é aberto para todo mundo, para amar, para constranger ela com o amor dele. Olha nos olhos daquela mulher, vê que Jesus baixa ao nível daquela mulher, Jesus se abaixa, olha nos olhos daquela mulher e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, não peques mais. O ato de se abaixar, de entrar na realidade daquela mulher, constrange o coração dela. E você tem conseguido entrar na realidade das pessoas que estão próximas a você, que tanto tem caído no pecado? Você tem sido capaz de entrar na realidade de um filho que às vezes está rebelde, que às vezes está dando trabalho, mas de se colocar ali em uma condição inferior para olhar nos olhos e amar aquela pessoa, ao ponto de constrangê-la, ao ponto de fazer com que ela não queira mais pecar? Quando você já viu alguém que apontou o dedo, que julgou, que criticou e aquela pessoa saiu daquela vida, aquela pessoa se arrependeu, se converteu? Eu nunca vi. Porque o amor é quem constrange, não é o julgamento, não é a crítica, não é expondo a vergonha do outro, é o amor. É sermos capazes de olhar para o outro com amor, com misericórdia, ao ponto de realmente nos colocar na condição daquele pecador, para que ele não queira mais estar ali. Gente, quando Deus fala para mim e para você que nós temos que ser capazes de amar como Ele ama, é por isso, é porque o amor de Cristo, ele é perfeito. O amor de Cristo é capaz de olhar para o outro com misericórdia. E eu quero que você, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei a hora que você vai receber esta mensagem, mas eu quero que você seja capaz de olhar para o outro com olhar de amor e de misericórdia, porque essa é a palavra para o seu coração. Olhe para você, olhe para o seu pecado. Não ache que o seu pecado é maior ou menor do que o outro, porque Deus não faz escalas de pecado. Pecado é pecado e fere o coração de um Deus que tanto te amou. Olhe para você, olhe para suas misérias e peça ao Senhor: Senhor, piedade de mim porque eu pequei. Senhor, misericórdia de mim porque eu sou tão pequena. Eu sou tão cheia de pecados. Faça de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Dai-me olhos de misericórdia para que eu olhe para o outro com olhos de misericórdia, sendo capaz de amar, sendo capaz de me colocar dentro da realidade do outro, para que o meu amor que vem de ti constranja a outra pessoa para que ela não queira mais pecar. Neste momento que você seja capaz de realmente fazer ao Senhor esta prece e pedir a Ele a graça de ter olhos de misericórdia. Meu amado, a palavra para o seu coração nesse dia de hoje não é para te condenar, é para dizer: tem um Deus que te perdoa. Não importa o qual longe você foi, não importa o quanto você sujou nos seus pecados, se arrependa, porque o Senhor não te condenou. Ele diz para você: vai e não tornes a pecar. Eu não te condenei. O outro não tem o direito de te condenar. Então, se você está sendo acusada, se você está sendo julgado pelos olhares maldosos das pessoas, pelas palavras das pessoas, eu quero que você, neste momento, sinta-se abraçada por Deus. Sinta-se perdoada pelo Senhor. Não importa qual é o seu pecado. Sinta-se perdoada. Tenha certeza. Decida-se pelo perdão de Deus e recomece.
E assim como você está sendo perdoado pelo Senhor, perdoe todos aqueles que te feriram. Não importa se foi o seu sogro, a sua sogra, seu filho, seu marido, sua esposa. Não importa se foi a amante que entrou na vida do seu marido, que destruiu o seu casamento. Tome a decisão de perdoar. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não te condenei. Os outros também não vão te condenar. Mas toma uma decisão. Mude de vida, vai e não peques mais. E nós não pecaremos mais quando nós deixarmos este amor de Deus que constrange alcançar o nosso coração, alcançar o mais profundo da nossa alma. Aí nós seremos capazes de somente amar, sem jamais voltar a estes pecados. Por quê? Porque nós entendemos que existe um Deus que nos ama tanto. E todas as vezes que nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus. Estas são as palavras para o seu coração. Eu te convido a conhecer o nosso canal lá no Instagram. Segue lá, canal.Juntos Somos Mais. Tá muito bacana. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pede às pessoas para conhecer o nosso canal aqui também no YouTube, canal Juntos Somos Mais. Nós estamos lutando pela restauração das famílias. Nós estamos lutando para juntos chegarmos até o céu. Então, não se esqueça. É nós que voamos para o céu.